Me apresentando, eu sou formado em administração pela Universidade do Estado de Santa Catarina e eu fiz mestrado aqui na UFSM e atualmente eu sou aluno de doutorado. Eu trabalho na universidade no instituto de pesquisa chamado Instituto de Redes Inteligentes. É o primeiro instituto de pesquisa da universidade e lá a gente faz pesquisas na área de engenharia elétrica com o intuito principalmente de promover a transferência de tecnologia para o mercado. A gente tem muita interação com startups, inclusive startups da própria incubadora aqui da universidade. E, bom, durante o meu mestrado, eu me aproximei bastante do mundo das startups, inclusive na disciplina da professora Marta. E, como fruto da minha dissertação, eu tive um software para a gestão de institutos de pesquisa. Junto com dois sócios, nós transformamos, né, essa ideia em uma empresa, que é a Softaliza, que hoje está na incubadora tecnológica da universidade. Além disso, hoje eu trabalho na coordenação da Cenova, que é um projeto de extensão da UFSM, e nesse projeto a gente busca promover o ensino de empreendedorismo e inovação. A principal metodologia que a gente usa, eu estou mostrando para vocês, é um jogo de tabuleiro que a gente mostra o ciclo de uma startup de sucesso. Inclusive, tive o prazer de ter a professora Marta recentemente participando dessa metodologia de ensino, e foi bem bacana. Nessa metodologia a gente passa 5 horas e meia conversando sobre o mundo das startups. E a gente aborda 48 conceitos nesse treinamento, mas como hoje a gente tem um tempo limitado, eu preparei algo em torno de 40 minutos e pensei em falar sobre principalmente 18 conceitos, aqueles que eu julgo mais importantes para quem está iniciando, né, no curso de administração, para quem está iniciando no entendimento desse assunto. E eu espero que qualquer dúvida que vocês tenham, peço que, por favor, né, podem mandar aqui na própria aula, que eu faço questão de responder. E já fica aqui o estímulo também, né, Paulo? Se no futuro eles tiverem interesse em participarem do evento que vocês promovem, porque realmente é muito interessante, promove muito aprendizado e com uma metodologia bem diferente da que a gente vai ver hoje, né? Então, com certeza, mesmo que escutar hoje, vai ser interessante depois participar do game. Com certeza. As nossas turmas estão suspensas por tempo indeterminado, né, diante do distanciamento social que a gente está vivendo. A gente até tem pensado em transformar, de alguma forma, o jogo, né, para algo online. E até te manter informada, viu, Marta? Até te manter informada sobre essa nova possibilidade. Mas, pessoal, antes da gente iniciar, né, nesse mundo que são as startups, é importante a gente contextualizar, né, o que são startups. Startups nada mais são do que tipos de empresas, né? É um tipo de empresa, né, os dois autores principais, né, que dão um norte na conceituação desse tema são o Eric Ries e o Steve Blank. Eu trouxe as duas frases principais deles, muito utilizada tanto na academia quanto no mercado, que basicamente diz que startups são empresas, né, que criam novos produtos ou serviços em condições de extrema incerteza. Isso é bem importante porque estamos vivendo um momento de extrema incerteza em todos os segmentos, né? Então até as startups têm tido uma visibilidade enorme e vocês vão ver que alguns dos conceitos que eu vou falar aqui hoje, empresas tradicionais têm utilizado. O Steve Blank salienta, né, que a startup tem que ter um modelo de negócios escalável, repetitivo e lucrativo. Essa figura, esse gráfico, mostra significativamente o que seria esse modelo de negócio escalável e repetitivo. Isso significa que a curva das receitas desse tipo de empresa não acompanham as curvas de custos dessa organização. O que eu quero dizer com isso? Eu trouxe um exemplo da Softaliza, que é a minha empresa. Nós temos um produto que é um software de gestão para associações. Os nossos principais clientes desse produto são sociedades científicas. A gente tem uma plataforma que faz a gestão de usuários, a gestão de mensalidades ou anuidades e eleições online para associações. É um novo produto, é um serviço diferenciado. E ele é escalável porque hoje a gente atende 4 associações. Né? Em 3 meses de produto nós temos 4 associações. E caso eu tivesse 100 associações, os custos de operacionalização do meu software, da minha ferramenta, não cresceriam de forma exponencial como podem crescer as receitas da Softaliza. Os custos que eu tenho para 4 clientes são basicamente os mesmos, ou pelo menos não vão crescer de forma proporcional, considerando que eu tenha 100 clientes.
As mensalidades vão crescer de forma muito mais acentuada do que os custos que eu vou ter com recursos humanos, por exemplo, que é a principal fonte de custos, né, de uma empresa na área de tecnologia hoje. Ficou claro esse conceito? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode falar. Bom, trazendo um pouco o cenário gaúcho. Não, eu sou catarinense, né, mas como a gente está falando aqui de Santa Maria hoje, eu trouxe então o cenário do Rio Grande do Sul. Em um dado de 2017, a gente tinha 915 startups, hoje a gente deve ter muito mais. E a gente está bem representado no cenário nacional, considerando o percentual no número de startups no Brasil. A gente tem mais de 8 incubadoras no Rio Grande do Sul, mais de 5 aceleradoras e mais de 120 instituições de ensino superior, que são os grandes berços, né, dos recursos humanos das startups. Bom, a gente tem uma tendência de alta no número das startups no Brasil. Claro que e eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco, né, que o cenário que a gente está vivendo vai trazer, sim, uma, talvez, queda nesses números, mas desde 2015 para cá, o Brasil tem se destacado muito mesmo no cenário nacional, no cenário mundial, principalmente, né, uma métrica bem importante é o número de unicórnios que a gente tem. O que são unicórnios? Unicórnios são empresas e startups que já atingiram o valor de mercado de $1 bilhão. Muitas dessas empresas aqui vocês devem conhecer, como, por exemplo, o PagSeguro, o 99, o Nubank, a Stone, o iFood, apesar de que a gente tem que valorizar mais a Delivery Munch, né? O iFood é um unicórnio bem importante para os nossos cases brasileiros. A Log é uma startup na área de logística que atingiu o valor de mercado de $1 bilhão de tempo recorde. Foram 16 meses de operação até chegar nesse valor. É algo que tem sido comentado por todo o cenário internacional, né? Um case de sucesso de uma startup brasileira que em 16 meses se transformou num unicórnio. É claro que, por mais que seja um tipo de empresa que tem vivido um glamour, né? Um glamour de que esse crescimento acelerado que uma startup pode ter, né, ele traz bastante, né, como é que eu posso dizer, traz bastante motivação para as pessoas quererem ter esse tipo de empresa. Mas ela tem uma taxa de mortalidade tão alta quanto as pequenas e médias empresas. Uma startup também precisa de planejamento, também precisa, né, se transformar num negócio viável para ter sucesso. Bom, aqui em Santa Maria, acredito que todos aqui são alunos da universidade, a gente está bem representado pela nossa Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia. Nós temos 2 incubadoras, as incubadoras são berços onde nascem as startups. As incubadoras proporcionam condições, né, como se fosse uma incubadora de bebês, é mesmo um comparativo com esse tipo de incubadora, né, uma incubadora de negócios. Ela fornece todas, ou as principais condições para que esse tipo de empresa cresça, né, oferece um ambiente com custo menor, oferece mentorias, oferecem possibilidades de cursos, networking, para que as startups tenham condições melhores de crescer. Recentemente, a universidade aprovou a criação de um parque tecnológico, que vai ser aqui no campus, né, onde fica hoje o centro de eventos. Vai ser bem importante para todos nós, principalmente para quem vem trabalhar com a gestão. Acredito que os alunos, né, do curso de administração, muitos de vocês que estão aqui hoje vão poder, inclusive, terem oportunidades, né, no parque tecnológico. Também destaco que a UFN, apesar de estar um pouco, né, distante da universidade, da UFSM, ela tem uma incubadora tecnológica também, com bons cases, como, por exemplo, o Povo Louco, que muitos de vocês devem conhecer, ele está lá, né? Ele é fruto da ITEC, lá da UFN. Eu trouxe aqui... Paulo, Oi. Só por uma curiosidade, assim, eu queria perguntar para a turma se eles já conheciam alguma dessas instituições do ecossistema, se vocês já conhecem a Agitec, conhecem... Se puder voltar, não? Alguém conhecia? Podem ser bem sinceros. Isso eu acho que é uma coisa bacana, de já no primeiro semestre vocês terem ciência de todo esse ecossistema, né, que tem aqui em Santa Maria e que está à disposição de vocês. Aqueles que quiserem empreender é um bom caminho, ou aqueles que quiserem começar até a estagiar nas empresas já existentes aqui também na região. Angeli, quais tu conhece, Angeli? Ó. A Cleo. Uhum. Ok. Desculpa, Paulo. Eu trouxe aqui também, Marta, para mostrar para o pessoal todas as empresas que hoje a gente tem incubadas aqui
nas nossas incubadoras, né, da universidade. Tem bastante empresa, muitas delas têm oportunidades, né, para estágio na área de administração, por exemplo. Eu sugiro para que quem tem interesse, né, em trabalhar nesse setor, né, no setor de tecnologia, em uma startup, que entre no site de cada uma delas, que eu tenho certeza que tem vagas abertas, mesmo nesse cenário difícil, viu? Mesmo nesse cenário difícil. Inclusive, algo importante, a incubadora tecnológica de Santa Maria foi a primeira incubadora do Rio Grande do Sul. Sabia disso, Marta? A primeira incubadora do Rio Grande do Sul foi a incubadora tecnológica de Santa Maria. Exatamente. Professora Nilza, pioneira aí né, nesse projeto. Bom, e os nossos maiores cases de sucesso em Santa Maria hoje, em startups, são a Delivery Much e a Calmed. Então, na disciplina da professora Marta, eu tive a oportunidade de me aproximar dos gestores, né, dessas empresas que são de grande inspiração para todo mundo que está iniciando, né? Elas são cases que mostram que é possível, sim, né, fazer uma startup dar certo. Aqui em Santa Maria, a Calmed tem operação, por exemplo, em muitas fazendas, as maiores fazendas do Brasil. A Delivery Much hoje está em mais de 180 cidades. Ela conseguiu, com o modelo de franchise, né, com o modelo de franquias, se expandir para mais de 18 estados, ou seja, estão em quase todos os estados do Brasil. É mesmo muito, muito expressivo o crescimento dessa empresa santamariense. Inclusive, a Delivery Much tem se posicionado para se transformar num super app. Super app é basicamente um aplicativo que tem muito mais funcionalidades do que só, né, a funcionalidade principal dele, né? O Delivery Much tem se posicionado para entregar muito mais do que comida, para entregar saúde, né, remédio, para ajudar na questão logística de empresa, com a entrega de documentações, por exemplo. Então é um case que a gente vai escutar bastante ainda, bastante. Bom, eu trouxe esse slide, né, essa figura do Sebrae Startup Way, para conversar com vocês sobre a diferenciação, né, de uma empresa tradicional para uma startup, né? O que diferencia uma empresa tradicional de uma startup? E eu acho essa discussão muito importante porque o Covid-19 está trazendo uma discussão em cima dos negócios tradicionais também. Bom, nessa figura a gente vê que, né, um negócio tradicional ele nasce de uma necessidade ou de uma oportunidade. E com base no plano de negócio, a gente tem, então, a abertura da empresa, receitas e a expansão, né, de forma bem resumida. O que está acontecendo? Os negócios tradicionais, eles já não têm mais tanta certeza assim de como né, as coisas vão ficar. Nesse cenário de incerteza, mesmo os negócios tradicionais estão revisando os seus modelos de negócios. O que eu quero dizer com isso? Uma startup, ela nasce já questionando como que ela vai ter, né, como que ela vai ser, como que ela vai ter um modelo de negócio repetitivo, como ela vai ser escalável, como ela vai ter um produto inovador. Desde o primeiro momento, ela já nasce com esse mindset, né, com esse pensamento, e sempre busca a validação desse modelo. Ou seja, é um ambiente de aprendizado constante, que é algo que a gente não tem tanto nos negócios tradicionais, mas a gente vai precisar voltar a ter. E, bom, eu trouxe aqui, hoje, a principal ferramenta que as startups utilizam. Muitos de vocês já devem ter visto, né, um Canvas, né, um modelo de negócios Canvas, que é uma ferramenta estratégica para mostrar como uma startup vai se posicionar. Para mostrar como que uma startup vai entregar a sua proposta de valor, como uma startup vai se relacionar com o consumidor, quais serão os canais de comunicação, quem serão os segmentos de clientes. Bom, o modelo de negócios Canvas, que é essa ferramenta estratégica, ela serve, na verdade, para qualquer tipo de negócio. Mas por que ele é mais utilizado nas startups? Porque ele é de fácil visualização. É muito difícil, às vezes, para o criador de uma startup mostrar para um futuro investidor, mostrar até mesmo para um cliente, qual que é o negócio, qual que é o diferencial do produto, né, que essa startup está oferecendo. E o Canvas, por ele ter essa forma visual, ele facilita isso. Eu trouxe para exemplificar o Canvas do Nubank, acredito que a maioria de vocês conhecer. O Nubank, a principal proposta de valor dele é um cartão de crédito 100% digital sem anuidade. O segmento de cliente principal são jovens até 35 anos, provavelmente a maioria dos que estão aqui hoje, abertos à inovação e novas tecnologias. É um diferencial para o Nubank ter essa cultura, né, essa marca forte
na área de tecnologia. Quem tem o Nubank hoje, né, geralmente, né, por dentro, né, de inovações tecnológicas, então acaba sendo um fortalecimento para a marca. Você conhece até o Nubank? Tem alguém que é cliente? Bom, o Nubank cresceu muito mesmo nos últimos anos, inclusive em número de clientes, ele chega perto de grandes bancos, como por exemplo o Banco Itaú. Inclusive nesse cenário, o Nubank tem feito fortes ações para fortalecer ainda mais a sua marca e mostra como as startups podem ajudar em cenários de crise como a que a gente está vivendo. Eu trouxe aqui a notícia para vocês de que o Nubank fez um fundo de 20 milhões para dar suporte para os clientes durante a crise. Esse recurso veio principalmente do marketing deles. Eles transferiram o dinheiro do marketing para auxiliar, né, os clientes, né, o que movimenta mesmo o negócio. É uma informação bem importante que está sendo comentada, inclusive, no mundo todo. Bom, indo adiante, e complementando o que eu tinha falado antes, o que eu quis dizer com que os negócios tradicionais estão, né, repensando, né, os seus modelos de negócio, é esse cenário difícil que a gente entra. A gente tem uma expectativa, né, o Banco Central lançou uma expectativa de que a gente tinha uma expectativa de aumento de 3% do PIB, e agora a gente está falando em algo em torno de 2,5% de queda, o que eu acredito que vai ser mais. Mas eu estou trazendo isso para vocês para mostrar que existem mercados... O comentário hoje era de 5% de queda. Eu chuto 10%. A minha opinião pessoal, infelizmente, é que a gente vai enfrentar um cenário de PIB caindo em 10%. E a gente vive... esteja errado. Eu espero que esteja errado também, mas a gente vive num país em que 70% do nosso PIB são serviços, e os serviços estão sendo muito afetados pelo distanciamento e tudo mais. Não estou entrando no mérito de ser certo ou ser errado, mas sim de que a gente vai ter sim uma crise forte. O mercado de eventos... Não só no Brasil, né? No mundo todo, com certeza, no mundo todo. E o mercado de eventos, por exemplo, já projeta uma perda de 80 bilhões. Isso é muito dinheiro mesmo. Também, né? Muito dinheiro mesmo. E eu trouxe o mercado de eventos como exemplo de mudança, porque, para complementar o que eu estava falando, de que até mesmo os cantores, né, os artistas, estão revendo seus modelos de negócios. Certamente, acredito que a maioria de vocês, em quarentena, pelo menos ficou sabendo, né, das lives no YouTube, né, Marta? Muitas lives que são... O que são essas lives? São novos modelos de negócios para os artistas se rentabilizarem, até mesmo buscarem doações, né, para né, ações do Covid-19, né, ações para melhorar um pouco essa situação. E eu participei na semana passada do Inception Digital. O que é o Inception Digital? É um evento que acontece todos os anos. Ele acontecia em abril em Florianópolis, né? Aconteceria nesse mês, mas obviamente ele foi cancelado. E olha o que aconteceu. O evento foi completamente online. Na mesma dinâmica que a gente está acostumado, né? Trouxe aqui o print da tela, com a plenária, com as salas de apresentações, né? Sala Jurerê, Sala Daniela. Ou seja, mesmo os negócios tradicionais estão se reinventando, estão, né, analisando os seus modelos de negócios, e isso muito baseado nas próprias ferramentas que as startups usam. Isso é bem interessante, bem interessante. Congressos científicos nacionais também, né, estão se adaptando. 2 eventos da AMPAD, que é a Associação de Pós-Graduação em Administração, também ocorrerão em formato online, agora em maio. Pois é. Então, isso vai acontecer para muita coisa, viu, Marta? Isso que está acontecendo. Acredito que tu concorde comigo. Também tem outros exemplos, mas enfim, o mercado de eventos é o que está sentindo isso de forma mais rápida. Bom, grandes startups estão tendo que se reinventar também. A Gympass, que resumidamente é um plano de academia corporativo, está sofrendo bastante. A Max Milhas, que é outra empresa que eu gosto bastante, está passando por um cenário difícil, né, vinculado ao setor de turismo, principalmente, e está tendo que se reinventar, está tendo que analisar novamente o seu modelo de negócio. As compras pela internet, que já era uma tendência, cresceram mais ainda, e provavelmente isso não volta mais atrás, né?
As pessoas estarão cada vez mais familiarizadas com isso que a gente está fazendo agora, né, com aulas online, com discussões virtuais. As pessoas estarão cada vez mais familiarizadas com compras virtuais, e isso afeta tudo. Afetam as startups, afetam as empresas tradicionais e tudo mais. Bom, além disso, um outro exemplo de diferenciação, né, bares, restaurantes, salões de beleza tem feito ações para se capitalizar, né, nesse cenário. Eu não sei se tu chegou a ficar sabendo disso, Marta, mas estão vendendo vouchers, né, como compra antecipada. Isso proporcionado também por produtos de startups, né, promover compras antecipadas para se reinventar, né, nesse momento difícil. Mas o objetivo de eu ter trazido todos esses exemplos foi para falar para vocês que os conceitos que a gente aprende do mundo das startups, eles são facilmente aplicados nas empresas tradicionais. Que eu acredito mesmo muito que uma pessoa que está hoje entrando no curso de administração, ela pode muito bem, né, aprender técnicas em startups e aplicar em negócios tradicionais. Mas, bom, voltando para o mundo das startups, elas são empresas que basicamente passam por 3 etapas: as etapas de mercado, as etapas de produto e as etapas de crescimento. Marta, será que eu estou falando muito rápido? Como é que tá? Olha, eu tô adorando. Eu queria saber a opinião da turma. Tô conseguindo acompanhar? Tô enxergando os slides? Eu trouxe exemplos de empresas tradicionais para contextualizar um pouco o mundo das startups, porque eu acho que é cada vez mais difícil desvincular uma coisa da outra, sabe? Principalmente para quem está começando a estudar sobre esse mercado, né? Sobre o mercado das startups. Mas, bom, eu vou entrar agora em conceitos mais técnicos, falando sobre a criação mesmo desse tipo de empresa. Geralmente, o primeiro passo para a constituição de uma startup é a formação da equipe. Essa equipe geralmente é multidisciplinar. Por exemplo, na minha empresa eu sou o único administrador, felizmente. Todas as outras pessoas são da parte técnica. Uma startup, então, ela identifica uma oportunidade, monta um modelo de negócio, geralmente com aquela ferramenta que eu mostrei para vocês, o Canvas, e com essa mesma ferramenta se define o mercado. Depois da criação, né, do modelo de negócio, é hora de validar esse problema, desenvolver essa solução e depois vender. Para depois, então, buscar o crescimento com a estruturação de vendas e a escala. Aprofundando um pouco mais, bom, aqui o Canvas já falei bastante, não vou mais falar. Como validar uma startup? Uma startup, diferentemente de uma empresa tradicional, como ela geralmente é disruptiva, é um modelo de negócio diferenciado, ela tem que ser validada. E isso é muito importante, até a gente acaba discutindo muito isso na Softaliza e também no próprio Startup Mundi, quando a gente faz o treinamento, que não é necessariamente que tu fez uma pesquisa, que as pessoas falaram que tem interesse no teu produto, que a tua ideia de negócio está validada. Tu precisa ter uma prévia do teu produto. Tu precisa ter um pagante do teu produto, alguém utilizando ele para saber mesmo se a tua ideia de negócio, se a tua ideia de startup poderá dar certo. E a metodologia Startup Enxuta, Lean Startup, até no final eu tenho algumas bibliografias para passar para vocês, né? A Startup Enxuta vem do livro do Eric Ries, né? Startup Enxuta. E basicamente ele fala que tu tem que validar a tua ideia da seguinte forma: construindo o MVP, que é o menor produto viável, que é aquele produto que vai servir para tu medir como está sendo a interação do teu segmento de clientes e aprender com os dados que tu vai ter dessa medida. Já vamos falar mais sobre isso, mas primeiro explicando o que é um MVP, o que é o menor produto viável. E essa figura... Acho que teve uma pergunta ali do Bernardo, não sei se já ficou, se ele conseguiu entender. O que seria essa validação? A validação é tu validar o modelo de negócio da tua empresa. Por exemplo,
qual será a fonte de receita eu mostrei lá para vocês no início da apresentação o Ciente Gestão, né, o software para gestão de associações. A nossa fonte de receita dele são mensalidades. Nós não temos uma taxa de implementação, a gente tem uma mensalidade hoje. Mas quando a gente criou o nosso produto, a gente acreditava que a fonte de receita dele seria uma taxa de implementação e um custo baixo de mensalidade. Mas a gente percebeu, colocando a nossa ideia no mercado, medindo, né, conversando com os nossos clientes, com os dados, a gente aprendeu que não, que a nossa fonte de receita não poderia ter uma taxa de implementação. Resumidamente, a validação é a etapa que a gente tem que descobrir se tudo aquilo que a gente colocou no nosso Canvas, no nosso modelo de negócio Canvas, faz sentido. Se realmente tem potencial de crescimento a nossa startup diante de tudo aquilo que a gente colocou. Será que ficou claro, Bernardo? O conceito de MVP colabora um pouco com essa explicação. O que é o MVP? O MVP é o menor produto viável. A tua startup, a partir do momento que teve a ideia do teu negócio, da tua startup, por exemplo, tu viu que o teu negócio é ligar o ponto A ao ponto B. A melhor maneira, né, de forma bem simples, de ligar um ponto A a um ponto B seria um carro, por exemplo. A ideia da minha startup é facilitar a vida das pessoas que vão de Camobi ao centro. Um carro seria a melhor opção, digamos assim. Mas olha o tempo que eu vou ter que construir, os recursos que eu vou ter que investir para construir um carro, para só então descobrir se a minha ideia vai dar certo ou não. Eu não posso construir um MVP, não posso construir um carro, eu não tenho recursos para construir um carro para validar a minha ideia. Se o meu modelo de negócios, né, se a constituição da minha startup é resolver o problema de ligar o ponto A ao ponto B, eu vou validar ela, eu vou testar ela, eu vou descobrir se as pessoas precisam disso ou não, primeiro criando um patinete. Depois eu vou transformar o meu patinete em uma bicicleta e com todos os dados que as pessoas que andam com a minha bicicleta, eu vou descobrir que eu preciso de um motor nela para facilitar, né, para facilitar, né, a vida do usuário, né, do meu produto. Então eu transformo a minha bicicleta numa moto e só depois a minha moto no carro. O que o conceito de MVP está querendo dizer? Muitas vezes tu acredita que a necessidade do teu cliente é um carro, né, que ele precisa de 2 rodas, que ele precisa de um motor, que ele precisa de 4 lugares. Mas para ti ter certeza, para ti chegar nesse produto perfeito, digamos assim, tu primeiro constrói um patinete para descobrir como que tu pode melhorar ele. Do teu patinete vai para a bicicleta e assim por diante. Bom, qualquer dúvida vocês podem mandar ali no chat, pessoal. Será que ficou claro, Marta? Alguma colaboração? Olha, eu sou suspeita para falar, para mim tá claro. Mas já antecipando, assim, até para a turma, que é primeiro semestre, a ideia agora é vocês terem uma visão geral. Vocês vão ver, ainda vão ouvir muito falar sobre esses conceitos ao longo de todo o curso, né? Mas é importante que vocês já vão se familiarizando com eles agora. Então, se caso vocês não estejam entendendo, por favor, perguntem, tá? Esse é o momento para perguntar. Por que criar um MVP? Por que a gente tem que construir e lançar, construir e lançar? Nesse gráfico, eu tento, né, explicar um pouco melhor o que eu estava querendo dizer com o MVP. Que é o seguinte, tu diminui o teu risco. Se tu fica muito tempo construindo, né, construindo, e lança só depois que tu tiver o carro, por exemplo, tu tem um risco muito alto da tua ideia não ser necessariamente, do teu produto não ser necessariamente o que os teus clientes precisam. E uma startup não tem recurso suficiente para correr todo esse risco. Então é construir e lançar, construir e lançar. Essa é a dinâmica de uma startup. Então, é construir e lançar para medir e com esses dados aprender e melhorar cada vez mais o teu produto, melhorar cada vez mais a tua ideia, né, o teu negócio. Isso, apesar da gente estar falando de startups, é completamente aplicável para qualquer tipo de negócio.
por exemplo, eu quero criar uma loja virtual de canecas, por exemplo, né? Um exemplo simples, para ficar de fácil visualização. Eu não vou fazer 100 tipos de canecas e criar minha loja virtual e começar a vender. Eu vou criar 2 canecas, talvez, uma, provavelmente, e ver se tem uma viabilidade, ver se tem uma demanda. Enfim, só um exemplo para mostrar para vocês que esse conceito de MVP pode ser aplicado em outros negócios. Bom, agora a gente aprofunda um pouco mais. Entramos numa nova fase, né, nessa startup que eu estou, digamos, construindo com vocês, que é o seguinte. Bom, e depois do produto validado, né, qual que é a próxima etapa? E, na verdade, o produto está validado quando a gente encontra o que a gente chama de encaixe produto-mercado. Né? Existe um mercado, existe um produto, e a gente tem que encontrar o fit. O que é o fit? O fit é a integração das variáveis que vão mostrar se a tua startup está no ponto de ir a mercado ou não, no go-to-market. E o que se avalia, então, depois do MVP validado, né, depois de testar várias etapas do Canvas, né, do modelo de negócio da startup. Verifica-se se há, então, viabilidade econômica, se há uma desejabilidade do mercado e se há viabilidade técnica. Muitas vezes, né, no modelo de negócio de startup, o papel aceita tudo, Mas quando a gente vai transformar a nossa ideia num produto, existem barreiras técnicas, às vezes não é possível ser desenvolvido, ou é possível ser desenvolvido, né, o software, a ferramenta, mas é muito cara, então não há uma viabilidade econômica, ou às vezes o produto é muito interessante, há uma desejabilidade, só que ele acaba sendo muito caro, né? Ele é muito caro e não existe um segmento de clientes ou alguma coisa do tipo. Enfim, as startups buscam o encaixe produto-mercado. Elas utilizam todas as técnicas e os conceitos que eu falei até agora para encontrar, né, o encaixe produto-mercado, que são principalmente esses 3 elos que eu estou mostrando para vocês. E depois disso ser encontrado, depois de encontrar, né, esse encaixe, é hora de buscar os clientes. Bom, eu entro num assunto agora que pode acabar sendo um pouco complexo para quem não é desse meio, mas eu recomendo bastante esse livro, até já compartilhei contigo, né, Marta? Receita Previsível. E já está na literatura para o pessoal ler aqui, já está no trabalho de grupo. Esse livro, ele é o que há de mais moderno hoje na prospecção de clientes para startups. E eu digo isso com muita certeza. As empresas tradicionais, não importa de qual setor elas sejam, elas utilizam muito desses conceitos, mesmo em seus negócios tradicionais. E, resumidamente, esse livro e as técnicas do Aaron Ross, que é o autor, dividem a busca de clientes de uma startup em 3 maneiras. Prospecção e vendas externas, que é o que a gente chama de outbound marketing, inbound marketing e o boca a boca, que a gente já está mais familiarizado. Pessoal, esses conceitos que eu vou falar agora, eles estão bem difundidos no mercado, tá? Mesmo que pareça novo para vocês, para quem entra nesse meio das startups, acaba percebendo que é bem comum. E eu digo isso porque geralmente as pessoas que trabalham que são formadas em administração são mais absorvidas nesse setor, né, na área comercial. E sinceramente, o lugar de mais fácil alocação hoje no mercado. Porque mesmo diante da crise, as startups não param de investir em prospecção de clientes. Então, a minha sugestão, até depois eu mostro alguma coisa, é que, né, a sugestão que eu sempre dou para os meus colegas, futuros administradores, é estudar bastante isso que eu vou falar agora, né? Para começar, outbound marketing, o que é? Outbound marketing, de forma resumida, é a prospecção ativa. É tu ir buscar os teus clientes de forma ativa. E como é que tu faz isso? Existem as maneiras tradicionais, né? Flyers, outdoors, malas diretas. Existe o mais tradicional ainda, que é o telemarketing, as vendas simples. É mesmo pegar o telefone e ligar. Propagandas de rádio e TV
AdWords, AdSense, entre outros, né, ferramentas de mídia paga. Bom, basicamente, o processo de outbound marketing é o seguinte: é a definição do perfil ideal de cliente da empresa, e com esse perfil ideal de cliente são geradas listas, e essas listas recebem e-mails e ligações. Essas ligações servem para esquentar os... A gente usa muito a expressão esquentar os leads, né? O que é esquentar o lead? É qualificar ele, é verificar se ele vai ter adesão com o teu produto ou serviço. E depois de qualificá-lo, tu passa o bastão para o que a gente chama de executivo de vendas. O inbound marketing... Eu acho que é bom falar o que é lead também para o pessoal. Ah, pode ser. Bom, lead, pessoal, são interessados no teu produto, no teu serviço. Interessados em pessoas que podem ter interesse, né, na compra. Pessoas que podem ter interesse pessoas ou empresas, né, depende do mercado que tu atua, que podem ter interesse, né, no teu serviço ou produto. E os leads leads é o termo que a gente usa para essas unidades que podem ter, que serão prospectadas. Os leads, então, são gerados por outbound marketing, por inbound marketing, pelo boca a boca. Pode ter alguns conceitos, Marta, que são tão familiarizados para mim, que talvez não sejam, e tu me sinaliza, viu? Como, por exemplo, leads. Pode deixar, vou ir falando. E vocês também, pessoal, se não entenderem qualquer palavra, por favor, questionem. Eu tô acostumado com Startup Mundi, viu, Marta? E são várias questões, né? Então eu imagino que o pessoal deve estar com bastante dúvida também, e eu gostaria de dizer para ficar bem à vontade para perguntar aí, tá? Mas enfim, essa parte talvez seja difícil mesmo, mas eu vou até, antes de falar disso, eu quero trazer o exemplo da Gestão DS, que é uma startup referência em marketing digital hoje aqui em Santa Maria. Eles trabalham no segmento da saúde, né? Eles têm um produto, né, um software para a gestão de clínicas. E olha só o que eles fazem para capturar leads, né, para capturar potenciais clientes. Eles criam conteúdo rico, eles criam conteúdo sobre esses assuntos aqui que eu estou mostrando, sobre fidelização de pacientes, gestão de clínicas, marketing médico, ou seja, eles criam conteúdos que vão agregar valor para os principais clientes dos produtos deles. E por que eles fazem isso? Por que eles criam esses mini cursos, esses e-books? Porque a partir do momento que eles criam esse tipo de conteúdo, eles vão capturar leads, eles vão capturar pessoas interessadas nos seus produtos. Quando a gente baixa um e-book, por exemplo, a gente cadastra o nosso e-mail, o nosso telefone. O que a gente está fazendo? A gente está mostrando para aquela empresa, para quem criou aquele conteúdo, que a gente está possivelmente interessado no produto deles. A partir do momento que a gente se cadastra para receber esses conteúdos, a gente está sendo alvo, digamos assim, das estratégias de inbound marketing dessa empresa. Quando a gente recebe uma ligação, por exemplo, da NET, oferecendo um plano diferenciado, a gente está sendo alvo de uma estratégia de outbound marketing. Eles pegaram o nosso nome numa lista e ligaram. Quando a gente recebe um e-mail ou até mesmo uma ligação de uma empresa que a gente baixou um e-book, a gente está sendo alvo de estratégias de inbound marketing. De forma bem simplista, o inbound marketing são as ferramentas online e outbound offline. A principal diferença dessas duas técnicas de atração de clientes é o tempo de resposta. Primeiramente, o tempo de respostas do outbound é muito mais rápido. Estatisticamente, em 2 meses eu já consigo ter resultado. O inbound marketing, não. Clientes de inbound marketing, geralmente, né, essa aqui é a curva de uma startup, que ela iniciou, né, os trabalhos em janeiro, e olha o crescimento dela. É exponencial. Demoram meses, é mais trabalhoso, mas é exponencial. Ao mesmo tempo, que o custo de aquisição, que a gente vai falar a seguir, de cada cliente acaba sendo menor. Bom, eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque eu acredito que existe muita dúvida, talvez que eu não consiga tirar elas agora. O que eu recomendo para todos vocês, e Marta, inclusive eu deixei lá no final alguns links, existe uma startup que se chama Resultados Digitais,
E ela é focada na criação de conteúdos de marketing digital, outbound marketing, isso tudo que a gente falou até aqui. Vale muito para quem está iniciando nesse setor, dar uma olhada no conteúdo deles. Inclusive, algumas figuras eu trouxe de lá. Bem lembrado. E lembrar também o pessoal que eles estão começando agora e que eles não se preocupem, porque ao longo também do curso de administração, nós teremos outras disciplinas vinculadas ao empreendedorismo, assim como disciplinas específicas de marketing. Então, o pessoal vai conseguir também entender esses conceitos com mais profundidade. O importante agora é ter essa visão do todo. Tem uma visão se do vocês todo, né? se tiverem alguma dúvida, enfim, alguma curiosidade, já podem ir sanando agora também. Pessoal, depois que as startups captam seus clientes, é muito importante que elas consigam reter eles. E para reter os clientes, a principal maneira utilizada, algo que vem de uma boa prática no cenário internacional, é o segmento de Customer Success, que é uma equipe responsável pelo sucesso do cliente. Até um exemplo que eu trago é o exemplo da Calmed. Sempre uso esse exemplo, né, Marta? Tu já deve estar cansada de escutar eu falando ele. Que a Calmed, o que é o produto da Calmed? Ela tem uma coleira que serve para o monitoramento dos animais de fazendas, né, das vacas leiteiras das fazendas. Ela fornece para, né, o proprietário a oportunidade dele, né, saber todo o ciclo da vaca, né? Bem nessa linguagem mesmo que a Calmed usa. E eles perceberam, né, depois do produto deles em mercado, que eles não podiam só entregar a coleira, que eles tinham que entregar algo a mais. E o que eles fazem hoje é a maior equipe da Calmed hoje, né, é a equipe justamente de sucesso do cliente. Eles têm uma equipe responsável por ajudar o cliente a ter sucesso com a coleira que eles entregam. É um grande divisor de águas para qualquer startup, né, ter essa equipe. Ter uma equipe que vai fazer com que o cliente tenha o melhor tipo de experiência possível com o seu produto. Para que isso aumente também o boca a boca, né, o que a gente chama de boca a boca, que é um cliente bem atendido vai com certeza fazer propaganda, né, do seu produto. Até o Nubank, que eu dei o exemplo lá no início, possivelmente a maioria das pessoas que estão aqui hoje, que tem Nubank, não vieram de um anúncio no Google, não vieram de um link patrocinado. A maioria dos clientes do Nubank veio justamente da indicação. Nossa, é um atendimento diferenciado. Nossa, não tem anuidade. Enfim. Até podem me corrigir aí se eu estiver errado, mas acredito que a maioria das pessoas ficam sabendo do Nubank por outras pessoas que têm Nubank. Mas, enfim, resumidamente, a equipe de uma startup, nessa etapa, na etapa de buscar clientes e atendê-los, é composta por pessoas na qualificação de leads inbound, por pessoas responsáveis por qualificar leads outbound, por closers, que são os fechadores desses leads que vieram, né, desses interessados que vieram dessas duas formas, e as pessoas responsáveis pelo sucesso do cliente. Até trouxe aqui uma vaga da Delivery Much, aberta recentemente, lá em Florianópolis, inclusive, né, eles estão com uma filial bem grande lá em Florianópolis, e eu achei legal como que eles escrevem a vaga, né? Esse item aqui, ser pau para toda obra na hora de apoiar e garantir o sucesso dos nossos franqueados. Esse é o papel do Customer Success dele, é garantir que o franqueado dele, que adquiriu uma franquia do Delivery Much, tenha sucesso, que ele consiga, né, transformar a ferramenta que ele tem realmente num diferencial para a vida dele. A Delivery Much, além da Calmed, também tem uma equipe muito boa, muito grande. E, geralmente, viu, Marta, os administradores têm migrado bastante para essa área. Como um administrador, ele tem uma visão... Vários ex-alunos estão lá. Pois é. Como administrador, ele tem uma visão mais ampla de uma organização. As startups gostam bastante de contratar pessoas da área de administração. Olha só, buscamos uma pessoa com conhecimento em marketing digital, gestão financeira e gestão de projetos. Geralmente é a pessoa que estudou administração que tem isso, né, na graduação, e é algo que cabe a todos vocês, né, ficar mais cientes. Acho que pode ser uma oportunidade para todo mundo. Bom, falando um pouco das métricas, tá?
cada etapa cada etapa de uma startup tem métricas diferenciadas. Eu não me aprofundei muito, mas lá no início da startup tem as métricas de uso, que vem do MVP, métricas geradas para o MVP, que fazem com que a gente faça aquele ciclo, né, de construir, aprender e melhorar a nossa ideia. Nessa etapa de crescimento, né, de busca de clientes, existem as métricas de aquisição, que eu vou falar daqui a pouco. Depois tem as métricas de cancelamento, quando a startup está num crescimento já mais alto, e as métricas financeiras para investimento e escala. Eu acho que a Luísa fez uma postagem ali, um comentário. Deixa eu ver aqui. A questão das startups é escalonar o produto e serviço. Isso acaba, de uma maneira, retirando o papel do funcionário estar atuando pessoalmente. A inovação e entrega de um produto através de app. E construir uma startup, empresas com produtos entreguem de uma forma mais tradicional, atendendo pessoalmente, e não só online ou por app. Agora que eu vi que tem várias perguntas aqui, não tinha visto antes, desculpa, não perguntas, mas comentários. Mas, Luísa, eu não acredito que uma startup visa tirar a presença humana, digamos assim, de um processo. É claro que tem muitas coisas que são automatizadas, sabe? Tem muitas coisas que são automatizadas. Mas, usando o próprio exemplo do Nubank, se tu abrir teu aplicativo agora, se tu for cliente, e mandar uma dúvida, em poucos segundos vai ter alguém te respondendo. Em poucos minutos vai ter alguém te respondendo. Isso mostra que, invariavelmente, as pessoas são valorizadas nas startups, mesmo que vise substituir algum tipo de processo que seja feito manualmente antes, digamos assim. A própria inovação que as startups trazem proporcionam outros tipos de oportunidades, sabe? Não sei se eu entendi direito a tua pergunta, mas me lembrou bastante uma discussão do que seria, né, a substituição da máquina pelo homem, digamos assim, né? E o que a gente percebeu ao longo desses anos, é que é justamente o contrário. Quanto mais tecnologia a gente tem, maior a produtividade das pessoas e mais rica fica a sociedade, digamos assim. E quem está falando isso não sou eu, são todos os artigos científicos que a gente tem nessa área. É considerado startup empresas com produtos entregues de uma forma mais tradicional, como atendimentos pessoalmente e não só online ou por app. Sim. Eu tenho aqui o exemplo do Startup Mundi, mostrando aqui para vocês a caixa do Startup Mundi. Vocês estão vendo? É uma caixa, e nessa caixa está o jogo de tabuleiro e tudo mais. Esse é um ótimo exemplo de startup que não é digital. Eles têm um modelo de negócio baseado no licenciamento dessa metodologia. Todo mundo conseguiu ver? Vocês cliquem daí na foto do Paulo, saiam da tela da apresentação. Vou mostrar de novo. É uma caixa. A startup entrega uma caixa. E como é que funciona o modelo de negócio deles? Eles não é só entregar a caixa, né, com o jogo para ser aplicado. Eles eles fazem o licenciamento de facilitadores para a metodologia. E é escalável, porque como tu acaba vendendo, tu pode vender a caixa e licenciar facilitadores, eles têm sim e eles recebem royalties pelos treinamentos realizados. Eles têm sim um modelo de negócios escalável. Eles são uma startup entregando algo físico, entregando algo tradicional. Então é só um dos exemplos de que sim, é possível ter uma entrega de forma tradicional e ser uma startup. Será que ficou claro? O que tu acha, Marta? Para mim tá claro, mas vamos ver o pessoal. Eu acho que o Sidney fez uma pergunta. O nome da startup é Startup Mundi. Paulo? Oi. Oi, é a Luísa. Luísa, pode falar. Tudo bem. Eu estava falando da questão da experiência do cliente também, por exemplo, a questão que tu comentou, as lojas físicas, né, de compras de roupa online. Essa questão, assim, que às vezes a startup vem trazendo essa diferença, né, de entrega de produto, entrega de serviço, do que o cliente ir na loja, ter aquela experiência de ir no local, de falar com o funcionário pessoalmente. Isso aí que eu acredito que
é a maior diferença, né, das empresas, que traz a tecnologia de escalonar a entrega, né, do serviço, do produto, e acaba tirando essa questão da loja física, né, que eu acredito que é uma preocupação das lojas físicas hoje, isso também. Sim, certamente essa questão que tu está comentando, até eu tinha mostrado ali anteriormente, né, as vendas online aumentaram com 40%. Pensa numa cidade como Santa Maria, como que uma loja local tradicional vai fazer para se destacar de uma loja, por exemplo, tão bem concebida como a Magazine Luiza, sabe? Mas eu acho que o mais importante, viu, Luiza, é que as empresas tradicionais, por mais que elas não possam ter um modelo de negócio escalonável, porque, tipo, até uma comparação que o pessoal sempre faz, né? Uma startup hoje é comparado com as bandas de rock dos anos 80. Todo mundo quer ter uma startup hoje como todo mundo queria ter uma banda de rock. Só que não é o único, nunca vai ser a única maneira de ter um negócio, sabe? As lojas físicas vão continuar existindo, as lojas virtuais que não são startups também. O mercado ainda tem todo tipo de demanda. O que tu acha disso, Luiza? Eu entendi a questão. A questão é que as lojas físicas vão ter que se inovar muito mais, né? Isso, por um lado, é bom. As lojas físicas têm que investir em marketing digital, em inbound marketing, que a gente estava falando antes. As lojas físicas têm que pensar numa nova maneira de prospectar clientes. Não é mais ter uma loja aberta no centro que vai passar gente na frente da minha loja e vai comprar. Certamente. Tem que o mercado está mostrando que precisa ter uma diferenciação e, como eu falei antes, analisar o que as startups estão fazendo é uma boa maneira de diferenciar uma loja local, viu? É uma boa maneira. Inclusive, lá na Softaliza, na minha empresa, a gente percebeu essa questão de transformar lojas físicas em lojas virtuais, né? A gente está passando por esse momento difícil, né? Que nenhuma associação está pensando no momento em implementar um sistema. Está muito difícil. A gente teve apenas que a gente chama de onboarding desde fevereiro, né? É um cenário complicado. E o que a gente está fazendo? A gente está prospectando lojas físicas para criar lojas virtuais. Isso é o que a gente tem feito para se diferenciar, para ter receita nesse momento difícil. Inclusive, já estamos buscando clientes até em Portugal. O Brasil, por incrível que pareça, no cenário de marketing digital e inovação e transformar lojas físicas em lojas virtuais, está muito mais à frente do que a Europa. Nós estamos enxergando hoje na Softaliza o mercado de Portugal, principalmente pela facilitação da língua e por empresas de tecnologia brasileiras terem uma facilidade em atuar lá, como um novo mercado para nós. O Covid-19 fez a gente abrir as portas para, quem sabe, nos próximos meses, trabalhar todos os nossos produtos na Europa. O Covid-19, toda essa crise, fez a gente perceber que a gente pode vender software para qualquer país do mundo, sabe? Basta, claro, ter força, né, para atingir esses mercados. E eu dei esse exemplo da Softaliza porque isso vai acontecer em todas as empresas. É um cenário de crise, como tu comentou muito bem, Luiza. As empresas lojas físicas vão ter que se reinventar, tem que buscar cada vez mais novas formas de atrair clientes. Bom, acho que estendemos bastante nessa discussão. Eu já passei de 40 minutos, viu, Marta? Tem problema? Não, se a turma estiver gostando, não tem problema. Eu tô adorando aqui. Eu me empolgo falando desses assuntos, viu? Se outras pessoas quiserem fazer comentários, como a Luiza fez, fiquem à vontade. E fico muito feliz de saber que seu negócio está pensando em expandir mercados para Portugal. Alcançando Portugal, Espanha é um passo a mais, né? Na verdade, o que a gente tem feito, né? A gente tem buscado novos canais de distribuição. Lá no Canvas, lembra que tinham canais, pessoal? Os nossos canais de distribuição, o que eu tenho feito? Me relacionado com agências de marketing digital da Europa. O custo de uma empresa de tecnologia em Portugal é muito maior do que o nosso aqui em Santa Maria. Então eu consigo
tem um preço muito mais competitivo, tem um valor muito mais competitivo do que qualquer outra empresa que esteja, por exemplo, em Lisboa. Então, acho que vai ser uma boa maneira, né? Tô dividindo aí com vocês uma estratégia que a gente está utilizando para crescer. Para crescer. E eu digo mais, viu, Marta? Inclusive, no instituto de pesquisa que eu trabalho na universidade, Instituto de Redes Inteligentes, a gente começou a fazer isso também, tá? Mas já estamos buscando empresas de fora do Brasil para fazer projetos de pesquisa e desenvolvimento aqui. E isso reflete em transferência de tecnologia, claro que eu fugi um pouco do assunto, mas para a própria UFSM. Bom, avançando um pouco, para eu realmente ter passado um panorama de todo o cenário das startups, algo que é muito comentado nesse e-mail são as fontes de investimento. Cada etapa da startup tem um tipo de investimento, né? A primeira etapa, a etapa de validação, Friends, Family and Fools. Fools, a tradução para português seria tolos. Que não é nada, não é um xingamento aqui, mas é basicamente pessoas que investem sem conhecimento, né, naquele negócio mesmo quando ele está numa hipótese. Na etapa de validação existem os investidores anjo, que é geralmente aquela pessoa que tem um dinheiro e quer fazer um investimento de alto risco em algo que ela acredita. Em etapa de crescimento e escala, existem os venture capitals e os investimentos série A e série B. Só para mostrar para vocês que num cenário pré-Covid-19, e eu faço questão de salientar isso, porque a gente via um cenário muito bom para as startups nessa questão de investimento, porque, principalmente no Brasil, porque os juros estavam diminuindo, né? O que é o juro? O juro é aquilo que os investidores recebem pelo seu capital. A gente estava falando em uma taxa Selic de 4% ao ano, aproximadamente. Isso significava que valia muito a pena para o investidor investir numa startup que pode trazer um retorno muito maior para ele do que uma renda fixa estaria trazendo. Só que, provavelmente, e eu digo isso porque não se sabe ainda, eu acredito que vai ficar bem difícil para a busca de investimento em startups nos próximos meses. E exceto startups que trabalhem mesmo na área de saúde, sabe, que tenham algo até mesmo voltado para uma solução para essa crise. A Zoom, por exemplo, a Zoom, que é essa ferramenta, não é a ferramenta que a gente está utilizando hoje, mas é uma startup de ferramenta que fornece uma ferramenta para videoconferência. Teve o valuation, né? Teve valuation, que é quanto a empresa vale agora em fevereiro, de 40 bilhões de dólares. Ela duplicou de valor desde outubro de 2019. Ela já está no mercado há mais de 6 anos. E foi só agora que ela conseguiu essa expansão gigantesca. Provavelmente, muitos dos que estão aqui hoje devem ter conhecido a Zoom só nos últimos meses. A gente usou na última aula até. Até eles tiveram um problema agora com a segurança deles, mas enfim. E é por isso que a gente trocou para a aula de hoje. Eu prefiro muito mais o Hangouts mesmo. Apesar de que, nessa questão de segurança, bom... É muito seguro agora, né? Mas é que o Zoom tem o dashboard, que o Hangouts não tem. Mas no fim, como as turmas são grandes, a gente acaba até não usando. Então, o Hangouts, o Meeting aqui funciona bem também. Show. Pessoal, indo mais adiante, eu não vou me aprofundar muito nessa questão de investimentos, mas eu vou falar agora das métricas importantes para as startups que estão em crescimento. E essas métricas são muito utilizadas nas startups, mas, como sempre, como tem repetido muito, pode e deve ser utilizado em negócios tradicionais. Primeiro, custo de aquisição por clientes, CAC, famoso CAC. O CAC, ele é uma métrica calculada pelos gastos em marketing mais gastos em vendas, dividido pela quantidade de clientes obtidos no mesmo período. O CAC mostra para o investidor se aquela startup, se aquela empresa vai ter um resultado bom ou não. Principalmente quando a gente compara o CAC com outras métricas, Lifetime Value e Churn. O que é isso? Lifetime Value significa tempo de vida útil, tempo de vida do cliente, né, como usuário da startup, tempo de vida, né, daquele cliente na startup. Aqui, nessa figura, eu vou tentar explicar ela, para vocês entenderem melhor, usando um exemplo. Vou usar o exemplo da Netflix, que acredito que a maioria de vocês tenham, mas pode ser a Amazon Prime, pode ser qualquer outro canal de streaming.
A Netflix, acredito que a mensalidade dela hoje esteja em torno de 40 ou 50 reais. E o tempo de vida, o lifetime value da Netflix é calculado pelo tempo que vocês vão ficar clientes dela. Eu, por exemplo, já sou cliente aí da Netflix há uns 2 anos, então o meu tempo de vida como cliente seria algo em torno de 12 vezes 150. 50. E por que essa métrica é importante? Porque, por exemplo, se a Netflix gastou 300 reais para me adquirir como cliente, se o CAC dela foi de 300 reais, mas eu já contribuí com 600 reais, isso significa que, né, o LTV está algo em torno, no exemplo que eu dei, de 2 vezes maior que o CAC. E é isso que o investidor vai avaliar numa empresa, startup principalmente. E também o churn. Churn, em português, significa cancelamento. Quando eu cancelo lá a minha Netflix, eu entro para a estatística como churn, como alguém que cancelou. E isso é normal, toda startup tem churn, não dá para ter sempre, para os clientes ficarem para sempre como clientes. Então, o churn sempre é levado em consideração. Qual o percentual de clientes que cancela aquela assinatura, que deixa de ser cliente da startup? Então, essas são as métricas mais importantes. Breaking even point é a questão do ponto de equilíbrio. Quanto tempo, né, o cliente, um lead precisa ficar como cliente para que eu chegue no meu breaking even point, no meu ponto de equilíbrio? Bom, se a mensalidade é, por exemplo, de 50 reais e o meu CAC foi de 100 reais, eu preciso que esse cara fique cliente meu no mínimo 2 meses. Se ele ficar menos que 2 meses, eu tive prejuízo. Se ele ficar mais de 2 meses, eu estou tendo um lucro, estou tendo, né, um retorno ao longo do tempo. E é por isso também a importância do Customer Success. É ele que aumenta essa métrica. É ele que aumenta a métrica de LTV. O inbound e outbound, é ele que diminui o CAC. É ele que traz clientes para mim da forma mais barata possível para que eu aumente, então, a lucratividade da minha empresa. Alguma dúvida nesses conceitos? Eu sei que ele é um pouco mais complicado. Bom, se alguém tiver, pode falar aí. Então, pessoal, sempre LTV tem que ser maior que o CAC, e se o CAC for maior que o LTV, é um péssimo sinal, a tua empresa está tendo prejuízo. Eu trouxe aqui alguns livros importantes, tá? Eric Ries, A Startup Enxuta é a bíblia do que são startups. O Estilo Startup é a segunda edição do livro dele, que ele pega todos os conceitos de startup e fala como as grandes empresas americanas aplicam MVP, aplicam validação de produtos dentro de todos os segmentos. Ele fala bastante da GM, é um livro bem interessante para quem trabalha com negócios tradicionais. Receita Previsível, eu comentei bastante dele hoje aqui. Spin Selling seria um plus para o Receita Previsível. O Spin Selling ensina novas metodologias para buscar clientes, buscar leads. Luísa, não sei se tu tem um negócio físico, mas é um diferencial também usar técnicas de spin selling nas vendas de lojas tradicionais, vale a pena. Transformando Palavras em Dinheiro, é um livro que está até aqui comigo agora, é um livro que eu estou lendo, inclusive, ainda não terminei. É um livro muito, 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 muito bom, que ele dá um passo a passo de como a gente pode escrever melhor para captar clientes. Hoje, e daqui para frente será ainda mais, o mais difícil da gente ter das pessoas é a atenção. E a gente consegue a atenção delas através de palavras. Nesse livro ele dá um passo a passo bem bacana. Hack and Grow. Se me permite? Oi, permito. 2 desses livros são indicados já para a turma para a leitura. Um é uma indicação só, quem tiver interesse, e outro é uns recomendados para leitura durante o semestre, para o pessoal já ir se inteirando desde o início, né, da faculdade, desses conceitos, dessa nova realidade. Legal. Então, você já tem disponível, pessoal, esses livros, 2 deles lá no Moodle. É só baixar e começar a ler. Essa apresentação eu vou disponibilizar para vocês também. Eu trago aqui algumas comunidades que eu considero melhores fontes de conteúdo para esse mundo das startups, tá? Analisa Modelos de Negócios, é um site que tem muitos modelos de negócios analisados. A Resultados Digitais, Exact Sales, que são 2 empresas que trabalham com criação de conteúdo na área de marketing digital e outbound marketing. E a Rock Content, que trabalha com marketing de conteúdo,
Inclusive, eles têm conteúdos específicos para startups. Recomendo muito mesmo. Pessoal, eu tinha planejado para falar 40 minutos, acabei falando 1h30 praticamente. Me empolguei bastante. E, bom, eu fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quer fazer algum tipo de comentário. Marta, eu te agradeço novamente o convite de estar aqui hoje falando, fazendo a minha primeira palestra online, que eu tenho certeza que eu vou utilizar as métricas que eu tiver dela para crescer ainda mais e vou explorar ela. Paulo, eu agradeço muito a tua disponibilidade, os conceitos e a tua experiência também, né? Tu já vem trabalhando há um bom tempo nesse ramo, então você tem bastante conhecimento. Muitíssimo obrigada pelas tuas contribuições. Eu acho que a gente pode abrir agora para perguntas. Pessoal, se vocês quiserem digitar perguntas ou se vocês quiserem abrir os microfones de vocês e fazer questionamentos, é o momento. A própria Júlia também, eu sei que ela acabou de lançar a nova empresa. Qual que é a tua empresa, Julia? Oi, é o Tá Na Mão. É uma empresa de encartes online. Aí a gente divulga as outras empresas aqui da região. E agora no coronavírus está sendo totalmente gratuito. Até se o pessoal quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui embaixo. Diga, Paulo. Sobre a pergunta da Bianca. Isso. Se eu tenho alguma opinião formada sobre o Nubank não querendo entrar no mercado de ações. Eu acredito que ele vai entrar no futuro, sabe? Eu acredito que ele vai entrar no futuro. Especificamente, eu acabo utilizando o Banco Inter, né, para esse tipo de atividade. O Inter tá bem grande mesmo. Mas eu até vou abrir de novo aqui o modelo de negócio do Nubank, porque muito mais do que a minha opinião, é esse modelo de negócio aqui, que essa foto aqui que o pessoal tem quando chega para trabalhar lá no Nubank, sabe? Eles querem oferecer o melhor cartão de crédito 100% digital, sem anuidade. Esse é o foco deles, sabe? Então, como eles têm muitos clientes para adquirir ainda nesse segmento, talvez eles demorem um pouco, mas possivelmente eles entrem nesse mercado de ações. Acho que vai entrar no futuro sim, viu? O Banco Inter, a principal diferença, né, para o Nubank é que ele também tem tentado se posicionar como um super app. Consegue até fazer compras pelo Banco Inter em alguns lugares. É diferente. Eles têm um modelo de receita completamente diferente do Nubank. Sabe? E sim, as ações do Banco Inter dobraram quase. Existem alguns especialistas que falam que não vai continuar assim, sabe? Mas o que está acontecendo, na verdade, e é uma coisa que todos nós ganhamos, é que os bancos tradicionais têm se inspirado nessas startups, nessas empresas de tecnologia. Provavelmente, se não tivesse Nubank hoje, o Banco Inter, o aplicativo do Banco do Brasil não seria tão bom. Eu não sou cliente do Banco do Brasil, eu tenho Caixa. O aplicativo da Caixa era péssimo e agora é só muito ruim, sabe? Já melhorou um pouco. Mas um pouco melhor, né? Menos pior. Tá menos pior. A Next é do Bradesco, do Itaú. Enfim, ela é uma ação de um grande banco, sabe? Eu tenho um amigo que trabalha no Santander e eles também estão com muitas ações para se diferenciar, muitas ações mesmo. E até falando sobre isso, né? Os bancos, até o Santander, ele tem uma incubadora em São Paulo, sabe? É muito mais fácil para um banco, para uma empresa tradicional, pegar uma startup e adotar ela, digamos assim, do que criar um produto dentro do próprio banco, porque ele não tem esse mindset de inovação, né, que a gente falou aqui a tarde toda, basicamente. É muito mais fácil acoplar isso externamente como um outro serviço do que criar do zero. Tem muita coisa acontecendo mesmo, tem muita coisa no mercado acontecendo mesmo. Tá bem interessante, viu? Tá bem interessante. E o Covid-19, olha, vai mudar muita coisa, pessoal. Vai mudar muita coisa.
Tem mais, acho que algumas questões ali. O Next é do Bradesco, pessoal. O Next é do Bradesco. LineD também, que é o banco holandês, ele tem todo um setor que é só específico, né, que é uma incubadora praticamente, né, ele fomenta a criação de startups, tanto para os funcionários quanto para potenciais parceiros. Tem todo o setor também, trabalha com Open Innovation, bem interessante. Mas uma coisa que eu acho importante, que até falei no início, ou mais pro meio, não sei ao certo, é que, bom, as empresas tradicionais são tão importantes quanto as startups, apesar do glamour. É muito importante que a gente não esqueça, né, das empresas tradicionais e tudo mais. E muitos conceitos aqui são plenamente aplicáveis para as tradicionais, né? Isso é importante. É verdade. Pessoal, mais algum questionamento? Eu mandei o link do meu LinkedIn, se alguém quiser conversar depois sobre qualquer questão, podem contar comigo. Eu sou entusiasta aí da área. Eu vou pedir para a professora Marta divulgar as novas turmas da Startup Mundi quando voltarem. Espero que voltem logo, mas provavelmente vai ser lá para agosto. E é isso. Pessoal, eu gostaria então que vocês ligassem as câmeras de vocês, ligassem um áudio para a gente fazer um agradecimento então ao Paulo. Paulo, muitíssimo obrigada pela tua generosidade em compartilhar teu conhecimento conosco. Mesmo para aquelas pessoas que ainda não estavam familiarizadas com os conceitos, é interessante, né? Paulatinamente a gente já indo introduzindo essas informações. Tem os sites ali, o material que o Paulo apresentou já está disponível no Moodle, pessoal, para vocês. Os livros também estão lá. Então, a gente fomenta que cada vez mais vocês busquem essas informações. E se vocês já ligaram os áudios, a gente não tem como abraçar, né, entregar lembrança, né, nesse sistema aqui de palestra em AD, mas eu peço então a todos que deem uma salva de palmas online para o Paulo. Obrigada, querida. Obrigado pela atenção mesmo, viu, pessoal? Imagina. Paulo, já fica o convite para depois uma parceria na disciplina de Marketing B. Até a Jeane, o pessoal da Agitec já me passaram. Já tô sabendo, fui o primeiro a responder o e-mail, viu? Então, daqui a pouco vai vir, a gente vai trocar ideias de como que a gente pode começar a fazer esse trabalho mesmo online. E também já fica um convite, independente desse trabalho para a disciplina de Marketing B, também se tu quiser palestrar na outra turma, acho que vai ser bem bacana, até porque o pessoal daí já vai estar trabalhando com os conceitos até de marketing, inbound, outbound, acho que é interessante o pessoal ver não só a parte mais tradicional do marketing, que é aplicada a todo e qualquer contexto, mas essas questões do marketing que são mais utilizadas e são mais adaptáveis para o contexto das startups. Então já fica aqui o convite. Claro, eu faço questão, viu, Marta? Vai ser um prazer. Eu fico muito feliz. Te agradeço muito de coração e vamos trabalhando. Vamos sim. Pessoal, vocês ficam com o contato do Paulo, qualquer coisa vocês podem entrar em contato com ele. Paulo é sempre muito gentil, tenho certeza que vai conversar com vocês. E muito obrigada. É isso mesmo. Então tá, pessoal. Até mais. Obrigado mesmo pela conversa hoje. A gente que agradece. Obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E pessoal da turma, não saiam, que tem algumas informações da disciplina.